Olá, povo da Umbanda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast Alma de Poeta. No áudio de hoje, a gente vai conversar sobre uma linha de trabalho maravilhosa. Essa linha foi estruturada na energia da nossa mamãe Iemanjá, na energia das águas salgadas, na força do mar. Hoje a gente vai conversar sobre a linha dos marinheiros na Umbanda. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Quando nós falamos de entidades que descem na linha dos marinheiros, nós estamos falando de espíritos que, quando em vida, tiveram um contato direto com o mar. Nós estamos falando de pessoas que trabalhavam em navios mercantes, de pescadores, soldados que dedicaram sua vida à marinha, de pessoas que viviam nos domínios da nossa mamãe Iemanjá. Muitas das entidades que se manifestam hoje na Umbanda, na linha dos marinheiros, são espíritos antigos, espíritos esses que participaram até das grandes navegações. Você lembra nos livros de história? As explorações de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral, o descobrimento das Américas, o caminho para as Índias. Então, muita dessa tripulação que atuava naquela época, nas caravelas, nos navios antigos, hoje trabalham na linha dos marinheiros. Legal, né? Imagina o tanto de experiência que esses espíritos não têm para nos passar. E os marinheiros têm esse arquétipo de homem do mar, de alguém que viaja por lugares desconhecidos, muitas vezes enfrentando as tormentas da natureza. Os marinheiros sabem que o mar é cheio de surpresas, né? Assim como é a vida. Porque de uma hora para outra, a força do oceano pode fazer a sua embarcação virar. Assim como os problemas podem fazer a sua vida virar de ponta cabeça assim de uma hora para outra. E os marinheiros são ótimos para enfrentar problemas. Eles foram treinados para isso. Por maior que seja a surpresa que o marinheiro encontre pela frente, ele está preparado para lidar com aquela situação. E eles trazem essa habilidade para a gente. Eles vêm para nos dar equilíbrio na vida. Sabe aquele jeitão que os marinheiros têm? Aquele jeitão de chegar no terreiro cambaleando, como se estivessem bêbados? Muita gente acha que realmente eles chegam chapados no terreiro. Mas não é nada disso. Os marinheiros trabalham a energia do equilíbrio. E eles se apresentam daquela forma cambaleante para indicar a sua procedência, a sua origem. Bom, eu nunca tive a oportunidade de viajar em alto mar ou de passar muito tempo em cima de um barco. Mas os marinheiros falam que quando eles ficam muito tempo navegando, o cérebro acostuma com aquele balanço da embarcação, né? E quando eles voltam em terra firme, parece que dá um tilt na cabeça. Nos primeiros momentos, eles dizem que perdem o equilíbrio porque o cérebro já estava acostumado com aquele balanço do mar. Então, o balanço do mar é simbolizado pelo equilíbrio da vida. Porque o balanço do mar faz com que o seu corpo reaja de uma forma diferente. Quando os marinheiros ficam muito tempo no mar e depois eles voltam para a terra, eles têm o que a gente chama de enjoo de terra firme. É engraçado isso, né? O marinheiro, às vezes, fica tantos meses balançando em cima do navio que quando ele volta para a terra firme, parece que desestabiliza o sistema de percepção de equilíbrio. Talvez seja essa a sensação que os marinheiros queiram transmitir para os médiuns quando estão incorporados. Essa é uma maneira que eles encontram de dizer que estão lá, presentes, que o médium realmente está incorporado e envolvido pela força do marinheiro. É engraçado que, pelo menos para mim, essa sensação de desequilíbrio, de tontura, às vezes até o meu estômago fica um pouco embrulhado, mareado, essa sensação acaba me trazendo a segurança necessária para deixar fluir a incorporação, sabe? São os trejeitos da entidade que trazem a segurança para o médium trabalhar melhor. Porque quando chega o marinheiro cambaleando e eu sinto aquela energia dele, eu falo assim, tá bom, João, eu tô aqui, o barco é seu. Conduza esse barquinho da maneira que você achar melhor. E eu me entrego totalmente para aquela manifestação mediúnica. E já aconteceu algumas vezes do marinheiro chegar para mim fora do terreiro, seja para passar alguma mensagem, alguma coisa, e eu mal reconheci a sua identidade. Porque a comunicação não veio acompanhada daquela energia de marinheiro que eu sinto na incorporação. Porque fora do terreiro,
Eu sinto que as entidades estão presentes na minha vida, no meu dia a dia. Mas é lógico que elas não vão incorporar, né? Entidades de luz não expõem o médium ao ridículo. Elas não precisam incorporar para passar uma mensagem para o médium. Esse processo se dá simplesmente por meio do pensamento. E é engraçado que quando falta a incorporação, eu também deixo de perceber os trejeitos da entidade. Eu deixo de perceber a energia que ela me transmite. Então, gente, voltando aqui para o assunto. Os marinheiros não vêm bêbados para o terreiro, tá bom? Apesar de muitas vezes eles pedirem marafo, rum, bebidas destiladas, eles pedem essas bebidas não é para beber, mas sim para manipular as energias. Eu já falei disso no capítulo anterior, no episódio 35. Vocês lembram? Eu disse que as entidades não bebem e não fumam. E os marinheiros, pelo fato deles trabalharem diretamente com as energias das águas salgadas, eles são muito bons para fazer os descarregos no terreiro. Muitas vezes, a linha dos marinheiros desce só para fazer uma limpeza. E ela é uma linha auxiliar muito boa no combate das energias negativas. Não é à toa que os marinheiros trabalham na Calunga Grande, né? Para quem não é um bandista, deixa eu explicar. Existe a Calunga Pequena e existe a Calunga Grande. A Calunga Pequena é o cemitério, e a Calunga Grande é o oceano, o mar. Porque toda forma de vida marinha que morre vai para o fundo do mar, onde elas são recebidas por Omulu. O fundo do oceano é regido pelo pai Omulu, assim como o cemitério. Então, pelo fato dos marinheiros trabalharem na Calunga Grande, eles têm uma excepcional habilidade de manipular energias densas, energias pesadas. E olha, gente, não se enganem. Apesar dos marinheiros trabalharem com energias densas, eles possuem muito conhecimento, muito treinamento e muita força mental. Porque as pessoas que trabalham com o mar precisam ter um preparo emocional e psicológico muito grande, né? São pessoas que estão acostumadas ao isolamento, muitas vezes longe da família, longe da terra firme, enfrentando meses e meses de solidão em cima de um navio. E para enfrentar esse isolamento, se não tiver um preparo psicológico muito grande, a pessoa não aguenta. Esse isolamento acaba mexendo muito com a cabeça. Por isso que a linha dos marinheiros também vem trabalhar o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional, para colocar novamente o nosso barquinho no caminho de volta para casa. Por isso que os marinheiros são conhecidos também como grandes resgatadores de almas, porque eles vão até os lugares mais inóspitos da espiritualidade, eles vão até os sítios vibracionais mais distantes para nos trazer de volta, para trazer os espíritos de volta ao caminho de Deus. Porque eles têm não apenas esse espírito desbravador de explorar lugares desconhecidos, como também têm a habilidade de manipular energias densas. E além disso, eles também têm o conhecimento e a sensibilidade necessária para equilibrar o nosso emocional. Se você está se sentindo sozinha, isolada, abandonada, invoca o espírito de um marinheiro e você vai se sentir muito melhor, porque eles sabem exatamente o que está acontecendo, o que está passando. Os marinheiros conhecem muito bem esse tipo de sentimento. E quando a gente fala de marinheiros, as pessoas pensam que é só do sexo masculino, né? Mas não é. A linha do marinheiro também possui espíritos femininos trabalhando. Não é só homem. A gente tem, por exemplo, a Maria do Cais, que é uma entidade famosa que atua na linha dos marinheiros. Tá certo que é mais difícil de encontrar marinheiras incorporadas nos médiuns, mas elas estão presentes também nos trabalhos espirituais. A gente só não consegue enxergar. Daí vocês podem me perguntar, e um espírito que nunca foi marinheiro encarnado, ele pode atuar na linha dos marinheiros quando passar para o plano espiritual? Claro que pode, gente. Desde que ele possua as qualidades necessárias para desempenhar bem o trabalho. Desde que ele carregue o arquétipo característico da linha dos marinheiros. Não há problema algum nisso. E isso vale para todas as linhas de trabalho, né? Mas para que isso aconteça, é preciso que a entidade estude muito, se prepare, faça as suas iniciações no plano espiritual, que adquira conhecimento e experiência. Só assim ela vai obter a permissão para trabalhar em uma determinada linha de trabalho. As entidades aspirantes a marinheiro, elas têm que colocar à prova o seu conhecimento antes de começar a atuar junto de determinada falange. E vocês que já participaram de uma gira de marinheiro, devem ter percebido aquele jeito descontraído, irreverente, às vezes brincalhão que os marinheiros possuem, não é mesmo? Essa é a maneira dos marinheiros trabalharem. É desse jeito que eles vão retirando os problemas psíquicos que as pessoas carregam. E ao mesmo tempo, com esse jeito descontraído, alegre,
Eles vão pescando novas almas para a luz do nosso Pai Oxalá. E eu vou aproveitar que eu estou falando aqui sobre marinheiros e eu vou recitar uma poesia para vocês que eu recebi do plano espiritual. Essa é uma história que foi vivenciada por uma entidade que hoje trabalha na linha dos marinheiros. Na verdade, é uma história de amor, né? Uma história de amor que tocou muito fundo o meu coração. Eu espero que vocês gostem. Todos contam sua história, também vou contar a minha. Quando conquistei a vitória, trabalhando na marinha. Na minha última existência, fui um simples marinheiro, batendo sempre continência no posto de fuzileiro. Na sobriedade de um navio, ria com meus companheiros. Naquele ambiente sombrio, eu era alegre e galhofeiro. Vivíamos em treinamento, no pelotão de infantaria, esperando o exato momento de provar a valentia. Todos gostavam da luta, tinham um espírito guerreiro, mas eu era um simples recruta, alegre e muito festeiro. Quando o navio parava no porto, era uma verdadeira fanfarra. Os marinheiros corriam torto e faziam grande algazarra. Muitos bebiam, enchiam a cara, nos momentos de descontração. A tristeza era coisa rara, todos queriam só diversão. Não havia certo ou errado, estávamos em tempo de guerra. Cada um defendia o seu lado, enfrentando os problemas da terra. Naquele país devastado, não havia sequer alimento. O povo estava desesperado, lutando pelo seu sustento. Os marinheiros se divertiam, procurando as moças da vida. Eles flertavam, elas sorriam, trocando carícias por comida. Mas meu interesse era bem diferente. Gostava mesmo de andar sozinho, ajudando quem estava na frente, oferecendo atenção e carinho. Um dia, vi uma moça num canto, encolhida, chorando baixinho. Aproximei-me ouvindo seu pranto, vendo seus cabelos em desalinho. Ela me olhou de um jeito assustado, quando viu a farda de militar. Eu abaixei e sentei ao seu lado, sem saber direito o que falar. Procurei um assunto sem demora, pensando alto com meus botões. Se uma menina tão bonita chora, então deve ter suas razões. Vi brilhar seus olhos lacrimosos, com um choro preso na garganta, e ouvi os pensamentos tortuosos que afligiam o coração da criança. Ela virou o rosto para o lado, dizendo bastante envergonhada: "Mandaram-me aqui, nobre soldado, para que eu possa ser utilizada. Mas adianto, não vim de bom grado, mas por imposição da minha família, porque estamos muito necessitados e já vendemos toda a mobília. Minha mãe me disse, vá até o porto e faça algo útil dessa sua vida. Procure alguém para vender seu corpo e nos traga um pouco de comida. Por isso estou aqui, marinheiro, para me doar em troca de ajuda. Prometo entregar meu corpo inteiro, desde que o Senhor nos acuda." As palavras daquela menina foram golpes de navalha na alma. Tive que usar toda a disciplina para tentar manter minha calma. Lembrei que carregava no bolso uns pedaços de pão e de queijo. Entreguei-lhe todo o meu almoço e ela, em troca, ofereceu seu beijo. Mas eu recusei e disse sem graça: "Vá para casa, pequena menina, e amanhã volte a esta praça, ou então me procure na marina." A moça correu radiante, agradecendo pelo presente. "Marinheiro, de hoje em diante, minhas orações são por ti somente." Nos 7 dias subsequentes, eu ia sempre no mesmo lugar e encontrava a jovem contente, ansiosa a me esperar. Ela corria quando me via e se jogava num grande abraço. Era o sol a iluminar o meu dia,
um refúgio para o meu cansaço. Mas o dia da batalha chegou e partimos para o estrangeiro. A guerra por fim nos separou, dilacerando meu coração inteiro. A moça chorou desconsolada, com seu amor puro e verdadeiro. Entre soluços ela murmurava: "Não vá embora, nobre marinheiro." Mas o navio partiu indiferente, naquela manhã cinza de inverno, levando comigo seu olhar carente e as juras de um amor eterno. Quando já estávamos em alto mar, o terrível inimigo nos atacou. Rajadas de tiro cortaram o ar e o navio inteiro se despedaçou. Canhões furiosos cuspiram fogo, fazendo o casco do navio quebrar. O terrível inimigo, virando o jogo, mandou o barco para o fundo do mar. A água invadiu o convés e muitos se puseram a rezar. Enfrentando a fúria das marés, os marinheiros começaram a nadar. Outros correram em direção à proa e imediatamente foram fuzilados. Até hoje o barulho me atordoa quando eu ouço o mar agitado. Então, no auge do desespero, o navio afundou no oceano. A água me cobriu por inteiro, afastando o inimigo tirano. A temperatura do corpo caiu, pois a água estava muito gelada. Comecei a sentir muito frio e não consegui pensar mais em nada. O corpo todo ficou entorpecido e conformei-me com a minha sina. Mas antes de perder o sentido, lembrei de novo daquela menina. Quando chegou o instante derradeiro, vi uma luz brilhante a me chamar. Venha conosco, feliz marinheiro, estamos aqui para te ajudar. Nós somos os guias da menina moça que um dia tu vieste amparar. Tu conquistaste a simpatia nossa e estamos aqui para lhe pagar. Nossa, gente, sempre quando eu leio essa poesia eu me emociono. Não é linda essa história? Que amor bonito entre os dois. Almas gêmeas que se reencontraram em um momento conturbado. O marinheiro contou para o pai Antônio que viveu essa experiência na Primeira Guerra Mundial. Ele fazia parte das Forças Armadas de um país e, se não me engano, ele estava em uma terra estrangeira, em uma situação de ocupação. A frota ficava ancorada no litoral, pronta para enfrentar o inimigo. E toda guerra traz dificuldades para a população, não é mesmo? Principalmente com alimentos. E o ser humano é capaz de fazer coisas horríveis para sobreviver. Não raras vezes, as mulheres começam a vender o corpo em troca de comida. É o que aconteceu na história. É o que estava acontecendo naquela região. Mas percebam como o espírito desse marinheiro, ainda encarnado, já possuía uma boa índole, né? Ele procurava usar aquela situação que ele estava vivenciando para ajudar as pessoas. Ele não se misturava com os outros soldados que só queriam saber de tirar proveito da dificuldade que as pessoas estavam passando. Foi quando a espiritualidade proporcionou o reencontro daquelas duas almas que se amavam. E como é bom esse sentimento de amor em momentos de dificuldade, não é mesmo? Percebam que o interesse do marinheiro por aquela menina nunca foi carnal. Ele amava ela assim como ela também o amou. Se no começo o interesse dela foi apenas por comida, depois, com o passar do tempo, a ajuda que o marinheiro dava para ela e para sua família era o que menos importava. Ela queria estar apenas envolvida no seu abraço. Ela queria apenas sentir a felicidade de estar na sua companhia. E notem que quando a gente ajuda alguém aqui na Terra, nós também estamos angariando a simpatia de espíritos desencarnados que se preocupam com aquela pessoa, né? Com as nossas boas atitudes, nós estamos fazendo amizades no plano espiritual. E da mesma maneira que nós ajudamos, nós também seremos ajudados no momento oportuno. É lógico que nós não devemos ajudar com a intenção de receber essa ajuda de volta depois, né? A nossa ajuda tem que ser natural, espontânea. Só assim nós conseguiremos vibrar na mesma sintonia dos espíritos desencarnados que ajudam a humanidade. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu tento gravar todos os áudios com o máximo de carinho e cuidado para vocês ouvirem. E eu queria aproveitar aqui para fazer um agradecimento muito especial. Eu queria agradecer a Ramira
pelas ilustrações que ela está fazendo no nosso site Alma de Poeta. Essa menina tem uma habilidade artística impressionante. Uma ilustração mais bonita do que a outra. E eu fico até meio perdido no meio de tantas imagens bonitas que ela me manda, porque dá vontade de colocar todas. Muito obrigado, Ramira, pelo seu carinho, por você dedicar o seu tempo a contribuir com o nosso podcast, não só com as suas ilustrações maravilhosas, como também com os seus apontamentos, sempre muito pertinentes. E como a gente falou de marinheiro aqui, saiba que você é a âncora que eu preciso para estabilizar a minha embarcação. E você sabe, né? Você que tem acompanhado a manifestação dos nossos guias durante tanto tempo, sabe mais do que ninguém que muitos dos ensinamentos que eu coloco aqui são deles. Muito obrigado, Ramira. Muito obrigado por tudo que você fez por mim até hoje. E agora chega, senão eu vou acabar chorando. E como eu digo sempre para vocês, irmãos de fé, acompanhem os nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Vocês podem ouvir o Alma de Poeta no Spotify, no Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço, fiquem com Deus, que a nossa mamãe Iemanjá os abençoe e que essa linha maravilhosa dos marinheiros possa nos trazer sempre energias para equilibrar o nosso espírito.